Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Valdinei Chaves, pastor da Igreja Batista Alma, aqui na cidade de Betim, Minas Gerais. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre perseverança. Mas antes de irmos para a mensagem, ative o sininho de notificações, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e vamos juntos crescer na palavra de Deus. O texto que nós vamos usar para a nossa meditação é o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 35, que nos diz: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de perseverança, ou paciência em outras versões, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A vida inclui tempos difíceis, são inevitáveis. São nessas horas que a confiança na salvação através do Senhor Jesus Cristo e o nosso relacionamento com Ele são testados. Uma coisa é entoar cânticos alegres e estar feliz juntamente com os irmãos numa celebração da igreja ou numa reunião festiva. Outra coisa é nós estarmos com alguma notícia de que perdemos o emprego, ou que descobrimos uma enfermidade, ou ainda que perdemos um parente, um ente querido. Nesses momentos, a nossa fé não pode tirar férias, a nossa fé não pode sair pela janela, ela precisa continuar. Nós precisamos resistir apesar das notícias ruins, nós precisamos continuar apesar dos momentos aparentemente dolorosos na nossa caminhada. Temos necessidades de perseverança porque a vida traz momentos difíceis e nós precisamos vivê-lo. A Escritura nos fala de homens que tiveram momentos difíceis para dar o próximo passo, que passaram em situações apertadas para dar o próximo passo, nem sabiam como fazer, mas todavia confiaram no Senhor. E a Escritura fala acerca de Jó e Jeremias, que foram dois homens de Deus que sofreram muito, que estavam um pouco perdidos durante o processo de dificuldade nas suas vidas e clamaram ao Senhor e lamentaram e até choraram ao Senhor, mas não o abandonaram. Mantenha firme a sua confissão de fé, não abandone o Senhor, permaneça firme. Ainda que esteja um pouco obscura as coisas, com dificuldade para dar o próximo passo, todavia, aquele que conhece toda a sua caminhada, que sabe até o final dela, esse vai te direcionar para que você dê o próximo passo, o passo certo na caminhada, que você possa andar compassadamente, tranquilamente. Então, não se desespere, não se desanime. Logo, logo, o Senhor se manifestará. Andemos com o Senhor hoje, porque a qualquer momento o Senhor nos chamará para si e nós então estaremos livres de toda mágoa, de toda dor, de todo rancor, de todo sofrimento. Cessarão as primeiras coisas, mas até lá, perseveremos. A perseverança envolve o modo como encaramos as dificuldades, envolve coragem, determinação e, sobretudo, paciência. A perseverança é aquela qualidade que mantém o homem de pé com o rosto voltado contra o vento. Ela pode transformar a provação mais difícil em glória, porque ela olha para o alvo além da dor. Ela vê o que vem depois da dor. Então, nós precisamos ser perseverantes se quisermos viver uma vida de vitória. Mas que atitudes eu devo ter na minha caminhada para que eu possa manter-me firmado no Senhor, ser perseverante no caminhar com o Senhor? Em primeiro lugar, busque a Deus em oração. Escrevendo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo escreve dizendo, ora, perseverai na oração com ação de graças. Perseverai na oração. Não ore e pare, não ore e deixe para lá, não, persevere, continue. A Escritura nos mostra acerca de uma personagem tão interessante, não muitas vezes lembrada, mas de um valor inestimável para aquele que quer ter um exemplo de oração. Ana, a profetisa. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nos versículos 36 e 37, mostra a vida dessa mulher que vivia
no templo, com orações, com jejuns, apresentando-se diante de Deus continuamente. Essa mulher era uma viúva, foi casada por 7 anos, mas depois que perdeu seu marido, dedicou toda a sua vida a orar e a buscar o Senhor. Ana é para nós um grande exemplo, como recompensa por essa vida de devoção, de dedicação, o Senhor lhe permitiu ver o Messias. E nós então precisamos olhar para esse tipo de exemplo e seguir firmemente. É verdade que temos os momentos difíceis, mas podemos continuar e ser perseverantes. Na verdade, não podemos, nós precisamos ser perseverantes na oração. Então, a prática da oração, ela é um privilégio que nós temos de entrar no Santo dos Santos, no lugar secreto, de nos colocarmos na presença de Deus, no poder do Espírito Santo, por meio da fé, e nos beneficiando e nos valendo dos sacrifícios de Cristo, entrarmos ousadamente, confiadamente diante do Senhor e falar com Ele das nossas necessidades ou falar com Ele dos nossos anseios. Nem sempre necessidades, às vezes anseios, desejos da nossa alma, de expressar louvor, adoração, momentos de prazer e companheirismo com o Salvador. Nem sempre vamos em oração ao Senhor para pedir coisas, embora essa seja a forma mais frequente de nos achegarmos ao Senhor, todavia há uma outra forma, que é uma forma daqueles mais íntimos chegarem diante do Senhor para procurar pelo próprio Deus. Quando nós buscamos o Senhor, quando nós nos colocamos ali diante dele e nos esvaziamos de nós mesmos e até mesmo das nossas necessidades e nos colocamos só porque queremos a presença do Senhor, o Senhor sempre se deixa achar por nós. A semelhança de Jacó lutando com o anjo no Val de Jaboque, onde o anjo se deixa vencer para transformar Jacó, para pôr um fim àquela luta de Jacó. Assim o Senhor se deixa encontrar na oração. O Senhor se deixa ser achado daquele que procura por Ele, para que nós possamos ser saciados nesse momento da oração. Então, ore ao Senhor, busca o Senhor, em primeiro lugar, para permanecer firme, para perseverar firmemente na caminhada. Desenvolva uma vida de oração. A segunda lição que nós temos, procure andar retamente na caminhada com Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1, nos ensina que nós devemos deixar todo o peso e pecado que tão de perto nos rodeia, nos assedia, e correr com paciência ou perseverança a carreira que nos está proposta. Deixar todo o peso e pecado que tão de perto nos assedia, tão de perto nos rodeia. Eu quero falar de alguns pecados que estão tão comuns no dia de hoje, estão tão próximos de nós nesse dia de hoje, e que nós precisamos tomar uma atitude para que nós não caiamos nesses pecados. Embora possa ser até aceitável tantas coisas no dia de hoje, todavia o nosso Deus continua o mesmo e Ele pede de nós santidade. Portanto, a primeira das coisas desse tempo moderno, não seja idólatra. Não deixe que ídolos erijam um altar no seu coração. Não deixe que ídolos ocupem o lugar que é de Deus no seu coração. Ídolos são pessoas ou coisas que ocupam o lugar de Deus, que tomam o tempo de Deus na sua vida. Portanto, não deixe que a idolatria comece a ter lugar na sua vida. Faça uma faxina no altar do seu coração e coloque o Senhor em primeiro. Ele quer ser o primeiro, Ele quer ser adorado por você. Ele é Deus e Ele quer ser adorado por você. Não seja, pois, idólatra. Em segundo lugar, não seja impuro sexualmente. Pecados de conotação sexual têm destruído a vida de muitas pessoas no dia de hoje. A ideia de que todo mundo está fazendo, de que ninguém está se importando com mais nada, os costumes e a moral estão fora de uso, não é verdade. O Senhor continua exigindo de nós um alto padrão de santidade se quisermos agradá-lo. Você que é jovem, moço, moça do Senhor, você que ainda não se casou, mantenha-se puro sexualmente. Não se contamine com a impureza sexual, porque isso vai trazer marcas para o seu coração. Você, rapaz, você, moça, vai trazer sofrimentos para você que você não tem ideia do que vão
fazer no seu coração. Portanto, o Senhor quer te privar de tudo isso. Espere até que possa se casar, para que você tenha sua vida sexual. Você casado, marido, esposa, ame sua esposa, marido, esposa, ame o seu marido. Ambos devem se agradar um ao outro e ambos ao Senhor, a fim de que não caiam em pecados sexuais, adultério, prostituição, a fim de que o nome do Senhor seja envergonhado e venha trazer sofrimentos para você. Então afaste-se desses pecados sexuais. Em terceiro, não se envolva em negócios ilícitos, em negócios fora da lei. Hoje, mais do que nunca, negócios às escondidas, fora da lei, com jeitinho daqui e dali, tem acontecido em tantos lugares. Não aceite isso na sua vida. Não procure levar vantagem, não procure defraudar alguém, não procure passar a perna em ninguém. Seja alguém que ande corretamente, Deus abençoará a obra das suas mãos, o trabalho das suas mãos. Você será feliz e tudo te irá bem, diz a palavra. Então tenha o Senhor como aquele a quem você teme, aquele você deve respeito, honra e lealdade. Não seja desses que procuram andar com os que andam fora da lei, os que andam fora daquilo que é correto, porque você vai sofrer, você amargará sofrimentos grandiosos na sua vida, mas dia menos dias essas coisas são descobertas e você acaba sofrendo as consequências de ter andado fora da lei. Em quarto lugar, não seja alguém murmurador. Há pessoas que nunca estão contentes com nada, nunca estão satisfeitos com nada, estão sempre reclamando. O Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido um Deus que tem cuidado, mas muita gente não tem se agradado das coisas que o Senhor tem feito e tem continuamente sido murmurador, alguém que vive reclamando, alguém ingrato no seu coração. O Senhor não se agrada disso. Não seja esse tipo de gente. Não seja caluniador, não fique falando da vida das pessoas, inventando mentiras, inventando coisas acerca da vida das pessoas. Não passe para frente aquilo que você ouve, que é ruim, que é mal, que vai destruir a reputação de alguém, que vai destruir a vida de alguém. Não seja fofoqueiro. Quantas são as pessoas que têm semeado a contenda entre igrejas, entre irmãos, têm semeado a contenda na família, entre os parentes, entre os amigos, colegas de trabalho. Não seja esse tipo de gente, o Senhor não se agrada disso. Quantos são aqueles que têm uma língua ferina, que está o tempo todo fazendo mal? Pare com isso. O inimigo é que está por trás dessas ações, querendo trazer o mal sobre as pessoas. Não viva dessa forma. Abandone esses pecados. E por último, vigie para você não cair. Essa palavra está em desuso no dia de hoje, vigiar, mas é a palavra do Senhor. Vigie, seja vigilante para você não cair, para você não deixar de caminhar com o Senhor. Por não vigiar, muitas vezes, é que deixamos de andar firmemente com o Senhor. A vigilância se faz necessária. Retira o teu pé do mal, fuja da aparência do mal, não é preciso ser atingido por ele, basta a aparência para a gente ter que fugir e poder ter uma vida firme e segura diante do Senhor. O Senhor quer abençoar a sua vida, você que ainda é jovem, não ande em más companhias, não ande em caminhos errados, não ande em coisas que desagradam aos seus pais, que desagradam ao Senhor. Seja maduro desde cedo, seja inteligente e decida-se pela obediência. Ande no caminho do Senhor, não caia, fique atento, fique firme no caminho do Senhor. Aquele que está de pé, não caia. Quem está de pé não é melhor do que quem caiu, mas é um sinal para nós aprendermos e não cairmos também. Olhe para aqueles que desanimaram da fé, ore por eles, clame por eles, mas não faça igual, para que você não venha desanimar-se na sua fé também. Em terceiro lugar, fortaleça-se com o alimento espiritual. Ou seja, nós precisamos mais do que o alimento físico aqui nessa terra para sobreviver. Nós precisamos alimentar nossa vida espiritual. Jesus escrevendo, Jesus falando com aqueles que lhe seguiam, quando ele transforma os pães e peixes, ele diz a eles: olha, vocês estão me seguindo porque vocês conseguiram comida. Não sirvam a Deus, não sigam ao Senhor apenas por causa do alimento. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Ou seja, todas as coisas aqui na terra são temporais, mas um dia vão passar. E a sua alma?
o que será da sua alma? É isso que o Senhor está dizendo, você precisa cuidar da sua parte espiritual, seguir o Senhor pelo que Ele é, Deus santo, justo, verdadeiro, bom, um Deus amoroso, um Deus que se importa conosco. E segui-lo pelo que Ele fez, pela obra do Senhor em sua vida, pela redenção, pelo seu Filho amado Jesus Cristo enviado para morrer em nosso lugar, a fim de nos salvar, para morrer no seu lugar, a fim de te salvar, ali naquela cruz do Calvário, pelo Cristo que ressuscitou, que está vivo e que vai voltar. É por isso que você deve ser agradecido ao Senhor. E é por isso que você deve procurar pelo Senhor. Nesse pacote da salvação estão incluídas as coisas temporais, as coisas materiais. Mas partimos do mais elevado para o nível mais baixo. E essas coisas que precisamos aqui, Deus sabe que nós as precisamos. Nós precisamos delas e Ele vai prover a cada um de nós aquilo que nós precisamos. Siga o Senhor pelas coisas eternas, porque as coisas que vemos são temporais, as que não vemos são eternas e andamos por fé e não por vista. Mateus, no capítulo 4, versículo 4, o Senhor nos adverte ainda dizendo, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Portanto, nós precisamos alimentar o nosso espírito, ele precisa do alimento espiritual. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos do ensinamento do Senhor. Atos, no capítulo 2, versículo 42, fala que os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Doutrina é instrução, é ensinamento. Os discípulos perseveravam nesse ensinamento, nessa doutrina, para que eles continuassem crescendo continuamente diante do Senhor. O apóstolo Pedro nos ensina dizendo, olha, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É preciso estudar a palavra de Deus, é preciso ser discipulado, é preciso desenvolver a salvação diariamente. Isso se faz por meio dos estudos, grupos de célula, grupo de crescimento, estudos individuais, participar dos cultos. Cresça, coma de Cristo, beba de Cristo, esforce-se continuamente para você tornar-se mais forte, mais musculoso espiritualmente. Você precisa ingerir o máximo de calorias espirituais por meio desse crescimento espiritual e da assistência às reuniões para que você possa um dia subir para o céu. Até lá, vá acumulando gorduras espirituais. Você precisa para que você possa permanecer firme na fé, para que você possa perseverar. E por quarto, e também muitíssimo importante, pense na recompensa de perseverar. O lavrador, disse Tiago, ele é o primeiro a receber os frutos da sua lavoura. Ele semeou, ele preparou a terra, ele semeou, ele plantou, ele colheu e agora ele está satisfeito. Aquele que cuida a lavoura é o primeiro a colher os frutos. Assim como aquele que trabalha é digno do seu salário. E assim, na caminhada cristã, aquele que persevera é digno da recompensa, do galardão, da premiação que um dia vai acontecer. E a Escritura nos fala acerca de algumas pessoas que tomaram essa posição de permanecer firme em meio à provação e um dia deixaram o seu exemplo para nós, e nós devemos olhar para eles até que nós possamos receber o nosso galardão. Tiago, no capítulo 5, versículo 10 e 11, nos fala que nós devemos olhar para os profetas que foram antes de nós. Tiago, capítulo 5, versículo 10. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e perseverança, em outras versões, paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Então, olhemos para os profetas, o quanto eles sofreram, o quanto eles padeceram por amor ao Senhor. São um exemplo para nós. Eles não desistiram. Vamos continuar. Não vamos desistir. Não vamos falhar. Vamos continuar andando, caminhando firmes no caminho do Senhor. Depois, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9, Pedro nos fala acerca dos nossos irmãos que estão passando por aflições no mundo.
ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Falando acerca da investida do inimigo, que ele está ao derredor, procurando alguém para que ele possa devorar, para que ele possa tragar, o qual nós devemos resistir firme na fé, sabendo que esses mesmos sofrimentos, essas mesmas perseguições, essas mesmas lutas se cumprem entre os nossos irmãos no mundo. Então é isso, os nossos irmãos também passam por luta, passam por dificuldades, tal qual nós passamos. Então, esforce-se, persevere, não abandone. Olhe para esses irmãos, veja o exemplo deles, veja o quanto eles estão batalhando, caminhando em toda a terra. Olhe para a igreja perseguida, veja o quanto a igreja sofre, a igreja perseguida do século 21, o quanto essa igreja sofre na China, na Coreia, o quanto essa igreja sofre em vários outros países comunistas, contrários à palavra do Senhor, o quanto esses irmãos passam por privações, mas não desistem da caminhada. Continue caminhando firme com o Senhor, continue caminhando firme, olhando para o nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo máximo. Ele, olhando para a alegria que lhe estava proposta, diz o autor da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Ele, olhando para a alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. E diz para nós considerarmos aquele Jesus Cristo que suportou tamanha contradição dos pecadores contra si mesmo, para que nós não nos enfraqueçamos, desfalecendo no nosso ânimo, deixando de ser perseverantes. Olhemos para Cristo. Ele olhou para a alegria que lhe estava proposta. Ele olhou para a cruz. Mas ele também olhou para o sepulcro vazio, ele olhou para a ressurreição, ele olhou para o Pentecostes, ele olhou para toda a caminhada da igreja, ele olhou para mim, ele olhou para você, ele olhou para todos os salvos e viu o penoso trabalho da sua alma, ele viu a recompensa de tudo que ele fez e o Senhor desprezou toda aquela afronta e foi até a cruz por nós. Olhemos para Jesus, o nosso exemplo maior de abnegação, o qual, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes, despindo-se da forma de homem, aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus lhe exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Persevere, seja firme. É esse mesmo Jesus glorioso, poderoso, soberano que nos diz: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Seja perseverante. Deus te abençoe.